E aí galera, tudo bem? A gente vai retomar aqui nossas aulas de circuitos eletrônicos analógicos, né? E na aula anterior a gente discutiu outras estruturas de fontes de corrente que tinham o objetivo de fornecer uma resistência de saída mais elevada para o nosso circuito, né? Para a polarização dos nossos circuitos, né? E com isso permitir um aumento do ganho global das nossas células de ganho, né? Independente se eram células simples com amplificadores do tipo fonte comum ou amplificadores mais complexos como o Cascode, né? Na aula de hoje a gente vai discutir algumas variações da estrutura da célula de ganho que também podem beneficiar essa célula, seja por aumento de ganho, seja por outros parâmetros, né? Uma discussão que é interessante, que é nas aulas anteriores, né, quando nós estudamos a configuração Cascode, a gente viu que ela permitiu elevar significativamente, né, como a gente já discutiu, tanto o ganho intrínseco quanto a resistência de saída da célula de ganho, né? E o motivo, se a gente for pensar, né, no ganho de desempenho que a gente observou, né, está basicamente na combinação das estruturas de fonte comum e de gate comum, ou na estrutura de emissor comum com base comum também, na mesma, né? E a ideia dessa combinação, dessa associação dessas estruturas, buscar maximizar as vantagens desses circuitos, né, e reduzir suas desvantagens. Então é um par de estruturas que foi montada de forma a maximizar o desempenho, né? E pensando assim, podem existir outros pares de estágios que a gente pode fazer que também vão trazer vantagens. Essa que é a ideia da discussão da aula de hoje, né? Então a gente vai discutir qualitativamente outras composições, ou seja, outros pares de estruturas de amplificadores e ver como que ela vai afetar a célula, né? Assim como o Cascode, né, uma coisa importante para a gente mencionar, cada par que a gente for ver é visto na prática não como um amplificador multiestágio, mas sim como um único estágio de amplificador, né? Então, o Cascode, por exemplo, ele é uma série fonte comum com gate comum, mas a gente não enxerga ele como um amplificador multiestágio, um estágio só de amplificação, beleza? Só para a gente deixar isso bem claro, né? Então a gente começa com os pares do tipo coletor comum e emissor comum e o equivalente em MOSFET, que é o dreno comum com a fonte comum, beleza? Então começando com esse aqui, que é o coletor comum com o emissor comum, né? Que também pode ser visto como uma estrutura chamada como Darlington, né, que a gente já conhece ela lá do laboratório de eletrônica 1. Se a gente pensar em relação ao amplificador emissor comum, né, a gente vai encontrar duas vantagens. A primeira, que talvez seja mais óbvia, é que a gente tem um aumento significativo da resistência de entrada do circuito. E essa resistência é aumentada por um fator beta mais 1, que é proporcionada pelo estágio coletor comum, que é um buffer de tensão. Esse aumento da resistência de entrada é importante porque ela reduz um eventual efeito de carga no acoplamento com uma fonte de sinal, né? E com isso, obviamente, eu vou aumentar o ganho global, porque aquele acoplamento inicial, que reduziria o ganho global do meu circuito, vai ser minimizado, né? Uma segunda vantagem, que não é tão óbvia, é que essa topologia também permite aumentar significativamente a banda passante desse estágio, né? Mas a discussão sobre banda passante, né, a gente vai ter na parte 4 das nossas aulas, né? Então não é uma coisa que a gente deve focar muito agora. Bom, uma outra solução é o par dreno comum, fonte comum, usando MOSFETs, né? Então ele vai ser basicamente a mesma coisa do que a gente discutiu anteriormente, só que com MOSFETs. Neste caso, a primeira vantagem não existe, porque tanto o fonte comum como o dreno comum tem impedância de entrada infinita já de cara, então não tem aumento nessa impedância, né? Mas a grande vantagem é que também essa estrutura vai proporcionar um aumento da banda passante da célula de ganho, né? Que é uma coisa interessante. Uma outra solução é fazer uma associação chamada BIC-MOS, né? Onde a gente tem um dreno comum na entrada e um próximo estágio ali, emissor comum. Né? O que eu ganho aqui? Eu tenho um aumento brutal da resistência de entrada, porque agora ela é infinita. Tenho também um aumento da banda passante, como em todos os dois casos, né? Mas também tem uma coisa interessante. Como a gente já discutiu lá atrás, né? Que para as mesmas condições o TBJ apresenta um ganho intrínseco maior do que um MOSFET na composição de um fonte comum ou de um emissor comum. Essa topologia BIC-MOS, além dessas duas vantagens clássicas, né, que é aumento da resistência de entrada e aumento da banda passante,
ela pode proporcionar um ganho intrínseco da célula de ganho um pouco maior do que se eu tivesse tanto a configuração puramente DBJ quanto a configuração puramente MOSFET. Beleza? Então é basicamente isso que essas duas topologias vão nos trazer. Bom, o próximo conjunto de pares, né, são os pares tipo coletor comum com base comum, né? Então esse aqui é um exemplo, né? Nessa configuração, o ganho de estágio é definido pelo amplificador base comum, né? Mas o coletor comum ele faz também com que a impedância de entrada do estágio seja elevada, né? O que resolve um grande problema dos amplificadores base comum, que é ter uma resistência de entrada baixa, né? Essa topologia também, né, ela vai oferecer uma banda passante maior do que a observada pelo base comum tradicionalmente. Neste caso, dessa configuração do jeito que está mostrada, ela tem uma dificuldade um pouco maior, porque eu vou ter duas correntes de polarização ali. E essas correntes têm que ser casadas para que a polarização do transistor Q1 seja igual à polarização do transistor Q2. Né? Isso demanda um ajuste, seja em circuitos integrados ou circuitos discretos, que é mais difícil de fazer. Uma versão alternativa dessa configuração é essa aqui, onde eu uso um transistor NPN como coletor comum e um transistor PNP como base comum. Né? Neste caso, eu tenho só uma corrente de polarização e o circuito é bem mais simples, mas do ponto de vista de desempenho é a mesma coisa. O ganho ali é aumento da resistência de entrada, aumento da banda passante. Tudo bem? Bom, o equivalente disso em MOSFET é esse aí, né? Ele traz as mesmas vantagens, né? Então eu tenho agora uma resistência de entrada muito grande, que é infinita na verdade, né? E um aumento da banda passante em relação ao gate comum tradicionalmente, beleza? Eu provavelmente também posso fazer da mesma forma que com o TBJ e fazer uma configuração alternativa para não ter que casar essas duas correntes. Beleza, então a gente tem esse outro conjunto de pares aqui. Lembrando que, qual que seria a vantagem então de se usar um base comum, já que eu tenho basicamente as mesmas vantagens com aquele baseado em emissor comum? Depende do que você quer fazer. Lembrando que o base comum e o emissor comum, o ganho é definido mais ou menos da mesma maneira, né? Então eu posso ter até, dependendo da topologia, ganhos similares, mas o emissor comum é um amplificador inversor e o base comum é um amplificador não inversor. Né? E se isso for relevante para você, então pode selecionar um ou outro dependendo das suas necessidades. Então, sobre pares de estágio é isso que eu tenho para falar. A gente vai discutir eles de novo quando a gente for falar sobre banda passante na parte 4, né? E é isso. Na próxima aula eu vou fechar essa parte 1 da nossa discussão falando sobre uma particularidade que existe em amplificadores do tipo integrado, né, em relação à tensão de substrato. Beleza? Então até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.